Oi, gente. Tô lavando uma louça aqui, como tem bastante louça. Eu hoje de manhã tava lendo uma palavra em Isaías 53, que é muito conhecida, todo mundo praticamente conhece essa palavra. E eu tava pensando a respeito dela. É uma palavra que a gente ouve bastante, ouve muitas pregações, mas eu tava pensando sobre ela algo interessante que eu queria compartilhar com vocês. E com essa questão de quarentena, acho que tá todo mundo meio parado em casa e talvez podendo meditar um pouco mais. Se antes as nossas desculpas era que a gente não tinha tempo, porque tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo de estar lendo muito a Bíblia ou de orar, hoje a gente tem mais tempo, né? Então, por mais que algumas pessoas como eu continuam trabalhando, mas no final de semana a gente já não tem tanto lugar para ir, para passear, a gente tá mais em casa e acho que é uma escolha também, né? De a gente usar esse tempo então para estar mais pertinho de Deus. E eu tava lendo essa palavra que fala sobre quando Jesus se entrega então pela humanidade. Ali não tá escrito Jesus, mas a gente sabe, né, que é uma profecia. E a entrega dele sem que ninguém valorizasse isso, sabe? Que foi algo que realmente aconteceu, né? A palavra diz que ele não tinha parecer, nem formosura, nada que as pessoas fossem olhar e pensar assim, eu quero andar perto dele, né? Ou que pudesse aparentar que ele era uma pessoa muito especial ou que ele fosse o Messias, né? Mas mesmo assim, algumas pessoas se aproximaram dele e a palavra diz que essa aproximação só aconteceu quando as pessoas abriram os olhos da fé. Ou seja, quando elas olhavam com os olhos naturais para Jesus, elas não conseguiam encontrar nele o Cristo. Mas quando elas abriam, conseguiam ouvir através da palavra que ele pregava, ou das suas atitudes, quando elas conseguiam abrir os olhos da fé, então elas encontravam Cristo, elas reconheciam que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Ainda assim, muitas pessoas não reconheceram isso, né? Recentemente a gente teve a Páscoa aí nas igrejas principalmente, né? A gente ouve falar bastante de morte, de entrega, de perdão, de amor e tal. Mas eu tava pensando que uma das maneiras que a gente poderia, assim, simplificar essa palavra é dizer que ele morreu sendo rejeitado pelas pessoas por quem ele morreria. E a minha cabeça viaja um pouco quando eu tô lendo a Bíblia, porque eu gosto bastante de fazer isso. E eu tava pensando, a palavra diz que nós já estávamos desgarrados, né? Nós já não fazemos parte ali do plano, sabe? E a gente já tinha uma dívida, assim. E a nossa dívida era tão grande que ela era uma dívida de morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, quando eu peco, o que eu vou receber em troca do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus também diz que o dom gratuito de Deus é a vida. E foi isso que Cristo fez por nós. Era como se a gente fosse nascer e alguém já chegasse e dissesse, olha, já tem que morrer porque é pecador, porque a gente já nasce, né? Pecador. E essa pessoa já nasceu, mas assim, deixa ali 2, 3 minutos com a mãe, mas já vai ter que morrer porque é pecador, né? E o salário do pecado é a morte. Óbvio, né, que se fosse assim, nem a mãe estaria viva, ou seja, né, não teria nem como gerar. É só um exemplo que eu quero dar pra vocês. E aí, se a gente fosse pensar assim, então, é como se o diabo chegasse lá pro médico e dissesse, tá, agora eu tenho que levar porque já nasceu pecador. E Jesus chegasse e dissesse, não, mas eu já paguei a dívida, né? Eu acabei de pagar a dívida. Quando, na verdade, a gente sabe que ele já pagou há muito tempo atrás. Porque mesmo que a gente pense que, não estava nos planos dos meus pais eu viver, eu nascer, minha mãe tentou me abortar, meu pai me rejeitou, minha mãe me criou sozinha, ou meu pai me criou sozinho, minha mãe me rejeitou, minha mãe não me quis, minha mãe tentou me tirar e tal. Nos planos de Deus a gente já estava. E Deus já tinha enviado o filho dele para morrer por nós.
Isso é muito, muito louco se a gente for realmente parar para pensar e não só ouvir essa palavra, mas pensar nela, sabe? Pensar que a gente não viu o rosto de Jesus, a gente não conheceu ele pessoalmente, assim, em carne, mas podemos conhecer ele hoje em espírito e um dia nos encontrarmos com ele no céu. Mas a gente não tinha ele nos nossos planos, porque a palavra de Deus diz que não foi a gente que escolheu ele, mas ele que nos escolheu. Então a gente não tinha ele nos nossos planos, mas ele já nos tinha nos planos dele, sabe? Naquele momento em que Jesus morre, ele não morre só por aquelas pessoas que ele gostava. Jesus morre por aqueles que o rejeitaram, porque a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. A história comprova isso. E ele morreu por nós. Ele não me conhecia, tipo, pessoalmente. Eu não conhecia ele, na verdade, mas ele já me conhecia. Ele já sabia que eu ia nascer, ele já sabia que eu ia estar aqui lavando uma louça hoje e falando dele pra vocês. E eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso. Por muito tempo, eu tive... Pode não parecer, porque quem me acompanha há bastante tempo aqui no Instagram e no Facebook, por aí. Não sei onde eu vou postar esse vídeo, mas tô falando aqui, né? Pode não parecer, mas às vezes a gente tem vergonha. Às vezes a gente pensa assim, mas sei lá, eu vou postar e vão debochar e vão... Alguém vai rir porque eu não tô arrumado, ou alguém vai rir porque eu tô arrumado demais, ou alguém vai rir porque eu tô lavando louça. Mas sabe, esse tempo que a gente tá vivendo hoje é um tempo que me faz pensar, não importa. Não importa mesmo o que as pessoas vão pensar da gente. É óbvio que a gente tem que pensar a respeito disso em algumas situações, mas nessa questão a gente não precisa pensar nisso. O que a gente precisa pensar em primeiro lugar é em fazer a vontade de Deus. O que a gente precisa pensar em primeiro lugar é que a gente mora numa casa com pessoas, com pai, mãe, marido, filhos, ou mora sozinho, mas a gente tem amigos e a gente passa por essas pessoas muitas vezes e cumprimenta, brinca, ri, tá junto, mas não sente a dor do outro, sabe? Não entende que Jesus tem um plano de salvação para a vida delas. E eu posso dizer assim que na minha vida eu procurei ser sempre correta em tudo que eu podia, sabe? Mas muitas vezes, quando a gente é correto em tudo que a gente pode, a gente julga os outros que não são, sabe? Como se a gente fosse melhor do que eles ou coisa assim. E isso é muito triste, porque isso é algo que a gente não deveria fazer, que a gente não deve fazer. Talvez alguns de nós fôssemos aquelas pessoas lá que, tipo, condenaram Jesus. Porque a gente ia olhar pra ele e pensar assim, que essa pessoa vai morrer por mim? Porque ele não tem nem aparência de Salvador, ele nem parece ser Cristo, o Filho de Deus, sabe? Talvez a gente fosse essas pessoas que condenariam Jesus, mas mesmo assim, ele morreu por nós. Paulo é um grande exemplo de alguém que correu atrás para matar todo mundo que ele podia, que ele sabia que era seguidor de Jesus, que era discípulo de Jesus, que era servo. E ele se tornou um grande provador da graça de Deus, porque ele abriu os olhos. Olha que lindo isso. Lá em Atos a palavra relata que as escamas dos olhos dele caíram e ele então passou a conhecer a Deus, passou a conhecer Jesus através daquela experiência que ele teve ali, sabe? Quando Jesus se apresenta para ele e diz, por que tu me persegues, né? Então, o evangelho é isso. O evangelho é passar a ver Jesus com os olhos da fé e não com aquilo que a gente vê. É passar a ver as pessoas também com os olhos da fé e não com os nossos olhos naturais. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês nessa manhã porque eu, Jéssica, preciso disso. E sei que muitas vezes a gente precisa, mas a gente tem que enxergar os outros dessa maneira e também tem que se enxergar dessa. Deu um sinal de bateria que eu tive que cortar o vídeo, mas eu tava dizendo que eu, Jéssica, preciso entender a maneira como Cristo me vê. Eu preciso entender a maneira como Cristo vê as pessoas. Mas eu também preciso... Cortou aqui o vídeo, mas eu vou continuar. Então eu, Jéssica, preciso também entender a maneira como Cristo me vê.
Eu preciso entender que mesmo com as minhas falhas, ao invés de eu correr de Jesus, eu posso correr para Ele. Porque Ele já sabia das minhas falhas, Ele já sabia de todos os meus defeitos e mesmo assim Ele me escolheu. Mesmo assim Ele escolheu morrer por mim, escolheu morrer por ti. E a gente precisa se olhar com mais graça. Às vezes o que eu vejo é que a gente, ao invés de usar da graça para nos vestir dela, a gente usa ela para nos afastar de Cristo. Então, esse não é o objetivo. Jesus não morreu por nós para dizer assim, olha, vocês não merecem. É como aquele pai que passa, ou a mãe que passa o ano inteiro dizendo, se tu não te comportar, o coelhinho não vai aparecer, né? E a criança não se comporta o ano inteiro. Ela não é merecedora do ovo de Páscoa, mas na Páscoa ela ganha, né? É assim que Cristo praticamente faz com a gente. Porque Ele quer nos constranger a entender que é pela graça. Que é porque Ele nos ama que Ele faz isso. Que não é porque a gente merece. Realmente, a gente pode não merecer. Mas aos olhos dEle, a graça é o melhor caminho. E Ele morreu para provar isso pra gente. Então, eu queria desejar para vocês um bom final de semana. E dizer que a partir de agora eu vou começar a postar muito mais coisas a respeito disso nas minhas redes sociais, principalmente pessoal. Até mesmo o meu Instagram eu dividi, tô com um perfil profissional dos meus trabalhos de maquiagem e outras coisas. E vou deixar meu perfil pessoal muito mais voltado para essas coisas. Então, obrigada por quem assistiu até o final. Obrigada por quem me apoia, me chama e diz, continua gravando e tal. Isso é bem importante pra mim. Não porque eu preciso da aprovação, sabe, de todo mundo. Eu nem vou ter isso, nem desejo isso. Mas é muito legal quando a gente sabe que tem pessoas sinceras caminhando do lado da gente, mesmo que à distância. Às vezes pessoas que até não me conhecem pessoalmente, mas que me dão essa liberdade, essa vontade de querer continuar. Obrigada, então. Um beijo no coração de vocês.